Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao meu canal. E no vídeo de hoje nós vamos estar falando sobre o porquê que a missionária cristã se tornou muçulmana. Primeiramente, o que a gente precisa entender é que existem particularidades que dizem respeito somente a ela. Somente ela mesma vai poder saber entender o que de fato motivou para que ela tomasse essa decisão. A grosso modo, a gente poderia dizer que foi apenas uma mudança de religião, uma pessoa que se encontrou ali, se sentiu melhor em outra religião e acolheu aquilo, enfim. Mas para nós que somos cristãos, nós entendemos que há questões espirituais envolvidas nisso. E é sobre isso que eu gostaria de estar falando nesse vídeo. No momento que eu recebi a notícia, foi algo que me chocou muito. Na verdade, eu não tenho Instagram, então, geralmente é no Instagram que a gente vê mais, né, essas coisas, e como foi algo que foi muito compartilhado, eu não tenho Instagram, então eu não sabia do que aconteceu. Uma amiga minha que veio me mandar essa notícia falando que a Mariana tinha se tornado muçulmana, porque, na verdade, eu conheci Mariana. Eu não era amiga dela, mas eu conheci ela, inclusive, esse mês de agosto, agora, de 2024, fazem 4 anos que eu conheci Mariana pessoalmente. E como foi que isso aconteceu? Em 2020, eu me mudei para Portugal para passar um tempo estudando lá. Eu fazia faculdade de administração aqui no Brasil e recebi uma bolsa da minha universidade para estudar lá em Portugal. E aí, chegando lá, um dia eu tava rolando assim um feed no meu Instagram e apareceu um vídeo de um evangelismo de rua, um culto de rua lá em Portugal. E eu pensei, que interessante e tal. E aí, como eu queria participar de algum grupo, de algo desse tipo lá, eu mandei mensagem pra ela. E aí ela me respondeu e a gente se comunicou e ela falou comigo que haveria um evangelismo em Lisboa e me convidou pra participar. E aí eu saí de Braga, cidade que eu morava, e fui pra Lisboa, pra o evangelismo, e lá eu conheci Mariana. No final, olha, Milena veio de Braga só para vir ao evangelismo hoje, mano. Glória a Deus, sério. Já acabou já, foi uma bênção. E desde então eu fui acompanhando a vida dela através das redes sociais, só que aí eu excluí meu Instagram, então tinha perdido esse contato, né, de ver assim o que é que ela fazia e tudo mais. Mas eu sempre vi os vídeos dela, né, evangelizando e fazendo aqueles evangelismos de rua. E por ter conhecido ela e visto, assim, o amor que ela tinha por Jesus, eu lembro até de uma época que ela veio pra cá pro Brasil, se não me engano, fazer a escola do Dunamis, e aí ela também fazia evangelismos por aqui. Enfim, e aí eu carregava esse carinho, essa admiração. Então foi um choque pra mim quando eu soube que Mariana se tornou muçulmana, porque era como se eu sentisse que tinha um pontinho de luz, né? Alguém que carregava ali a luz do evangelho na Europa, que é um ambiente que precisa muito, né? Muitas pessoas não sabem, mas é um ambiente extremamente ateu, é um continente que é como se o cristianismo já tivesse passado por lá, enfim. E eles vivem hoje num modernismo em que não se tem mais a fé cristã, principalmente entre os jovens. Então, era como se eu carregasse dessa forma, sabe? Esse sentimento de que Mariana estava lá e estava levando a luz do evangelho na Europa. Então, enfim, só para vocês entenderem esse contexto. E aí, quando eu recebi essa notícia, eu fiquei me perguntando o porquê que leva uma pessoa a tomar tal atitude. E também dá uma sensação assim, poxa, se isso aconteceu com ela, uma pessoa que era tão apaixonada por Jesus, como que isso não pode acontecer comigo ou com pessoas próximas a mim? Claro que Jesus, ele é o autor e consumador da nossa fé, mas a gente também tem que querer continuar nessa fé. Então eu fiquei pensando, nossa, o que é que faz uma pessoa chegar a tal ponto e tomar tal atitude? E aí eu refleti sobre 3 questões, que eu acho que é muito importante estar compartilhando isso com vocês, para que a gente possa estar vigilante e não cair na mesma situação, certo? E o primeiro ponto que eu gostaria de estar falando aqui com vocês é um cuidado que a gente precisa ter nesse contexto evangelístico e missionário, que é o de entender as questões espirituais que estão envolvidas em determinada região, em determinado ambiente. E aqui eu trago a leitura do texto de Efésios 6, que é um texto muito conhecido sobre essa questão. A palavra de Deus fala assim, capítulo 6, versículo 12, pois nós não lutamos contra inimigos de carne e sangue, mas contra governantes e autoridades do mundo invisível, contra grandes poderes neste mundo de trevas e contra espíritos malignos nas esferas celestiais.
E aí ele continua: portanto, vistam toda a armadura de Deus para que possam resistir ao inimigo no tempo do mal. Então, depois da batalha, vocês continuarão de pé e firmes. Então, o primeiro ensinamento é que a gente precisa ter a consciência de que existem poderes celestiais da maldade nas regiões em que a gente vai realizar um trabalho missionário, um trabalho evangelístico. Então, pelo que eu vi, assim, ela estava envolvida nesses contextos de realidade muçulmana. E ela se interessou em estudar mais sobre a religião e por aí foi se envolvendo. Eu vou falar sobre isso, que é o terceiro ponto. Mas, enfim, eu vou deixar um vídeo aqui, que é um trecho de uma conversa entre o pastor Antônio Júnior e a pastora Tânia Teresa, que eles podem estar explicando melhor para vocês sobre essa questão. O principado impediu a revelação que o anjo trouxe para Daniel. Porque um principado é como se fosse um general, não é um soldado raso. E é um general que governa aquela região. Isso, e que influencia todos que estão debaixo dele, governa nações. É por isso que quando a gente vai fazer uma obra missionária, e aí você chega não somente num outro país, mas às vezes num outro bairro, você já encontra uma resistência. Enfrenta a resistência do mundo espiritual, enfrenta um povo que está influenciado por esse ser espiritual e que faz tudo para você não cumprir o seu chamado. Enfim, então sabendo disso, é interessante que a gente não vá para esses lugares de peito aberto, sabe? Despreparado. E aqui a palavra de Deus continua dizendo que a gente precisa manter nossa posição, colocando o cinto da verdade, couraça da justiça, como calçados usem a paz das boas novas para que estejam inteiramente preparados. Em todas as situações, levantem o escudo da fé para deter as flechas de fogo do maligno. E por aí vai. É muito importante que vocês estejam meditando sobre esse texto e obtendo esse conhecimento do mundo espiritual para que você aprenda a lutar e a resistir. Uma coisa que eu acho interessante estar comentando também é sobre as flechas de fogo do maligno. Em outras versões diz dardos inflamados. Então, falando rapidamente sobre essa questão, é o seguinte: como que se dá a atuação de Satanás? Por acaso a gente já viu alguma notícia por aí? Satanás monta numa moto e vai realizar assaltos na região tal. Satanás pega uma faca e mata um homem. Não, as notícias não são dessa forma. As notícias são bandidos, numa moto, um homem esfaqueia outro homem durante uma briga. Então, pessoas fazem maldades, influenciadas pela própria maldade do ser humano mesmo, maldade do seu próprio caráter, e também por influências demoníacas. Então, Satanás, ele vai atuar na mente, lançando os seus dardos inflamados, que são esses pensamentos. E aí vão se construindo essas fortalezas mentais em que a pessoa está ali presa naquela armadilha, naquela cilada, naquela estratégia do inimigo. Então, se ela estava ali operando nesse contexto de países muçulmanos, então daí já se autoexplica o porquê dessa flecha, desse dardo inflamado ter pegado fogo na vida dela. Então, como eu falei, é muito importante ir bem preparado para esse campo de batalha, que é um evangelismo, que é uma missão. Óbvio que não é pra gente morrer de medo, gente, e por isso deixar de ir, não. É pra gente ir, mas ir preparado para aguentar as rebombadas que vêm de lá. Então, se você percebe que você está tendo pensamentos muito fortes voltados a algo contrário à palavra do Senhor e desejos também intensos, porque o pensamento vai levando a um desejo até que se concrete a ação pecaminosa. Então, se você está tendo esse tipo de problema, você está sendo atacado pelo inimigo na sua mente. E é assim que o inimigo ele age, lançando pensamentos e desejos, interesses, e também usa outras pessoas para nos influenciar. Então, presta bem atenção nisso e tome esse cuidado, não só em contexto missionário, evangelístico, mas na própria vida do cristão, né? A gente precisa ter esse entendimento. O segundo ponto, que eu acredito ser bem relevante para a gente compreender o que deve ter provavelmente motivado ali essa decisão, são problemas relacionados à identidade, à consciência de quem nós somos. A nossa identidade, ela vai sendo construída desde quando a gente, não só quando a gente nasce, mas desde o ventre até durante toda a nossa vida. Então, o que é que afeta a construção da nossa identidade? Primeiramente, é a ausência de Deus. Quando a Bíblia diz que todos pecaram e igualmente foram destituídos da glória de Deus, então ali no jardim a gente tinha a plenitude da presença e a gente perdeu isso, então daí já começa a falha maior da nossa identidade. E aí depois, quando a gente já não vê mais essa face de Deus, a gente vai passar a vida toda buscando essa perfeição. E aí a gente aponta para nossos pais e a gente espera que eles sejam perfeitos e que entreguem essa
perfeição de Deus para nós. Então, a paternidade e a maternidade influenciam muito para que a gente tenha uma identidade fortemente construída ou fraca. No sentido de que, por que eu tô dizendo que isso é um problema de identidade? Porque, se não me engano, a Mariana, ela era ateia. Já vi o testemunho dela, antes dela se converter ao cristianismo. Então, a pessoa sai de um contexto de ateísmo, e aí se converte ao cristianismo. E do cristianismo a pessoa sai para a religião muçulmana, você vê que são 3 dimensões completamente diferentes. Então, é possível que uma pessoa que não tenha a sua identidade fortemente construída, ela tenha a tendência a se mover de religião dessa forma. Então, é importante a gente entender de onde vem os nossos problemas, o porquê que a nossa identidade não foi tão bem estabelecida, como eu falei. Primeiro pela ausência de Cristo, mas Cristo nos dá o seu Espírito Santo para que a gente possa reconstruir a nossa identidade aos padrões de Deus. É por isso que o Espírito Santo, ele está dentro de nós, porque é de dentro para fora que se dá essa restauração da nossa identidade. Então, se a gente tem Cristo, a gente tem acesso a todo o poder da transformação da nossa identidade que a gente precisa para chegar a uma estatura de varão perfeito, que é Cristo. Então, ter esse entendimento que o Espírito Santo é capaz de nos transformar é muito importante, e também deixar o Espírito Santo acessar ali as nossas feridas. É muito interessante pensar que Deus, ele se mostra pra gente como um pai, ele não se mostra como uma mãe. Não quer dizer que a mãe não tenha o seu valor. Uma mãe tem sim, mas a paternidade, ela é muito importante. Eu vou dar um exemplo pessoal. Quando eu estava meditando sobre esse tema paternidade, eu lembrei de coisas da minha infância. No sentido de que eu não me lembro a idade que eu comecei a ter independência de, tipo assim, de pentear o próprio cabelo, de tomar meu próprio banho. Então, provavelmente, durante 365 dias, vezes, sei lá, 8 anos, minha mãe provavelmente penteava meu cabelo e me dava banho. Mas eu lembro, eu tenho vívida assim a memória de um dia que meu pai penteou meu cabelo e um dia que meu pai me deu um banho. Então, é muito assim emocionante saber que, poxa, minha mãe fazia isso por mim todos os dias, e acaba que eu não tenho muito vívida assim, essas lembranças, mas foi tão marcante. É o dia que meu pai simplesmente penteou meu cabelo, ou simplesmente me deu um banho, que isso me marcou, sabe? Estou dando esse exemplo para que a gente possa perceber a importância da paternidade na vida de uma pessoa. E a presença dessa figura paterna ou a ausência dela vai impactar significativamente na nossa identidade. E muitas vezes essa presença não se dá de maneira saudável. Às vezes é uma pessoa muito agressiva, uma pessoa muito omissa, não sei. Enfim, a gente precisa deixar o Espírito Santo trazer à tona a verdade para que a gente possa ser curado das nossas feridas. Porque a Bíblia diz, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, que a gente possa ter essa consciência e deixar que o Espírito Santo ele venha curar as nossas feridas. E aí, sem mais delongas, vamos para o terceiro ponto, que eu acho muito importante, como eu falei, nesse contexto missionário, que é o entendimento que a gente precisa de submissão. A gente precisa se submeter a uma liderança, a nossa igreja precisa saber que a gente está indo nesse trabalho, nesse projeto, que a gente está ali envolvido nessa situação, para que tenham pessoas nos ajudando, orando por nós, cuidando de nós. E aí, no caso dela, se ela tivesse falado com alguém mesmo cheio do Espírito Santo, e falado assim, olha, eu tô começando a sentir muita vontade de ler sobre o Alcorão, pesquisar mais sobre tal religião, para aprender mais, conseguir refutar e tal. Se ela tivesse falado isso para uma pessoa cheia do Espírito Santo, muito provavelmente o que ela iria ouvir é que todo texto que é considerado sagrado, ele é inspirado por algo. E ele tem uma finalidade. Isso eu aprendi no meu seminário, achei bem interessante, que a professora falou assim, que todo texto, ele tem um objetivo, que é capturar o leitor, capturar o ouvinte. Então, se um simples texto tem essa função, imagina um texto sagrado, né? Então, a pessoa que vai ali buscar essa informação nesse tipo de fonte vai acabar, sim, sendo contaminada e sendo atraída. Então, há outras formas de se estudar sobre determinada religião e, principalmente, ser dependente do Espírito Santo, que traz à luz o conhecimento da verdade e de todas as coisas. A gente não precisa confiar no nosso próprio conhecimento para refutar ali argumentos, porque o Senhor não nos chama para debater, que minha religião é melhor que a sua, que Jesus é isso e aquilo, e sim, o Senhor nos chama para levar a verdade ao mundo que é Cristo, e não para estar refutando argumentos. Enfim, seja qual for a motivação, eu realmente acredito que há esperança para ela, e que ela pode sim voltar, porque enquanto há vida, há esperança. Se o Senhor quiser, eu creio que isso pode acontecer. Eu oro muito para que os olhos dela possam se abrir.
Enfim, se você chegou até aqui, preste atenção nessas coisas que eu falei, reflita sobre isso e a Bíblia diz que aquele que está de pé, cuide para que não caia. Então, preste atenção, não se desvie para a direita, para a esquerda, permaneça, continue, complete a carreira, complete a missão, em nome de Jesus. Amém. Tchau, pessoal! Tchau! Dá tchau, mamãe! Dá tchau, pessoal! Tchau!